Hoje iremos contemplar um dos assuntos mais importantes de dentro da geografia, a industrialização e o espaço geográfico. A priori, faz-se necessário nós sabermos a diferença entre um trabalho mecânico e um trabalho orgânico. Um trabalho orgânico é um trabalho que precisa de pessoas para o manuseio, para que tal produto seja finalizado. No geral, é conhecido como o trabalho braçal. Em contrapartida, temos o trabalho mecânico, que é produzido através de máquinas. Porém, esse tipo de produção só foi possível com a primeira revolução industrial que aconteceu no século XVIII. A geografia está para o ser humano, enquanto que o ser humano está para o espaço geográfico. O espaço geográfico se dispõe através das paisagens, que podem ser naturais ou humanizadas. Natural é tudo aquilo que é constituído pela própria natureza, que a própria natureza fez. Já as paisagens humanizadas são aquelas transformadas ou até mesmo deterioradas por ação antrópica, uma ação do próprio homem. Levando esse segmento, vem a industrialização. A primeira revolução industrial aconteceu no século XVIII, quando em espaços urbanos a utilização de máquinas a vapor estava começando a funcionar. Com isso aconteceu o êxodo rural, onde muitos trabalhadores rurais foram para os espaços urbanos procurando melhor garantia de sobrevivência, trabalho e maior disposição de capital. Com isso, as áreas urbanas que até então não tinham alto índice de pobreza, elas começaram a subir esse nível. E aí os números foram crescendo cada dia mais. Por quê? Porque muitas pessoas estavam vindo lá das zonas rurais, estavam vindo para as zonas urbanas procurando emprego, mas muitas delas não estavam conseguindo encontrar, justamente pela ocasionalidade das máquinas e também por várias pessoas estarem saindo dos seus locais de trabalho, que no caso eram as zonas rurais, estavam indo para as zonas urbanas. Então o número de pobreza cresceu ainda mais nessas zonas e continua crescendo até hoje. A Revolução Industrial, no geral, foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, em meados lá do século XVIII, e que começou a se espalhar pelo mundo, também trazendo o processo de globalização, causando grandes, tremendas transformações no mundo inteiro. A Revolução Industrial garantiu duas coisas principalmente: o surgimento da indústria, e ela também consolidou o processo de formação do capitalismo, que principalmente na Europa estava começando a partir da formação de uma nova demanda econômica, onde o capital, o comércio estava ganhando muito mais força do que antigamente. Através do processo de industrialização, as máquinas começaram, de alguma forma, a tomar o espaço dos próprios seres humanos. Antes, coisas que eram muito difíceis de serem conseguidas, agora estavam sendo conseguidas de uma forma bem mais fácil, porque as próprias máquinas manuseadas naquela época ainda pelos próprios seres humanos, elas tinham o poder de produção e demanda muito maiores do que apenas um artesão fazendo suas próprias coisas e vendendo. Esse artesão, além de ganhar mais, ele demorava mais para consolidar o seu produto e assim vendê-lo. Porém, com o surgimento das máquinas, o processo de manufatura, onde o homem está ajudando a máquina, auxiliando a máquina de alguma forma, a partir de máquinas bem simples, e o homem, o trabalho braçal, nessa época da manufatura, ainda era uma coisa bem singela, porque as máquinas elas não ocupavam todo o trabalho. Isso foi se estendendo com o passar dos tempos. Então as máquinas, nesse processo logo inicial, elas foram tidas como um benefício, uma ajuda para os seres humanos para conseguir determinadas coisas e produtos em uma escala muito maior, com muito mais rapidez, e os produtos assim sendo similares uns aos outros. E aí, ainda dentro dessa revolução industrial, também existe a maquinofatura, onde a máquina realmente estava tomando o lugar das pessoas e assim causando mais e mais pobreza nas áreas urbanas, nas áreas rurais, em todos os lugares, mas principalmente nas áreas urbanas, onde tinha uma concentração maior de pessoas morando lá e se depositando em determinados grupos e locais específicos. Na manufatura e na maquinofatura, estavam começando a haver divisões de trabalho. Algumas pessoas trabalhavam em algum campo, outras em outro, e assim saía um produto final. Mas na maquinofatura, isso aumentou ainda mais, então a divisão de trabalho estava muito maior. Existiam setores de trabalho. Sob o tema setores da economia, nós temos
três tipos de setores: o setor primário, onde priorizava a agricultura, a mineração, a pecuária; o setor secundário, onde consistia basicamente em roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, etc. E também temos o setor terciário, que é basicamente o comércio, educação, a saúde e seguros. Então, primeiro, nós temos o setor extrativista, que tira as coisas da terra para que ele possa ser alterado, transformado e ser vendido. Temos o setor de construção, é a construção do que foi extraído. E temos o setor de transformação, que consiste em, basicamente, em gerir os três, que é justamente a saúde, a educação, o transporte e etc., garantindo assim uma boa vida para todos os cidadãos. Um exemplo, no setor primário, na agricultura, nós temos o plantio do morango. No primeiro setor, nós extraímos o morango, nós temos o cultivo dele, nós temos a extração, e depois ele passa para o setor secundário, onde já há máquinas e o manuseio para que ele possa se globalizar. Esse morango vai passar por um processo de industrialização. Um exemplo são os alimentos industrializados. Aqueles danones com a calda de morango embaixo, aquele dali é um exemplo do processamento do primeiro setor para o segundo setor. E quando ele é distribuído no supermercado, por exemplo, aí já é o setor terciário, que é o setor de distribuição / transformação. Dentro dessas indústrias, existem três tipos: as de bens de produção, que é as de base, que consistem em siderúrgicas, petroquímicas, fertilizantes, mineradoras e etc. Mas o que é uma siderúrgica? É o ramo da metalúrgica que se dedica à fabricação e tratamento de aços e ferros fundidos. E o que é uma petroquímica? É o ramo da indústria química orgânica que emprega como matérias-primas o gás natural, gases líquidos feitos de petróleo, gases residuais de refinaria, naftas, querosene, parafinas, resíduos de refinação de petróleo e alguns tipos de petróleo crus. Agora nós temos o segundo tipo de indústria, que é a indústria de bens intermediários ou bens de capital. Esse tipo de indústria são basicamente autopeças, ferramentas, indústria de motores, máquinas. Esse tipo basicamente fornece como se fosse um tipo de matéria-prima para os outros tipos de indústria. As próprias máquinas feitas nessas indústrias são aquelas utilizadas nas demais indústrias. Agora temos a terceiro tipo de indústria, que são as indústrias de bens de consumo ou leve. Ela se divide basicamente em dois tipos: os bens duráveis e os bens não duráveis. Os bens duráveis são os eletrodomésticos, os móveis, os eletrônicos. Os não duráveis são os alimentos, os vestiários, os calçados e etc. Uma questão da UDESC de Santa Catarina pergunta: são exemplos da indústria de bens de consumo ou leve? A resposta correta seria indústria de automóveis e de eletrodomésticos, porque são justamente os bens duráveis